Entre o café e um chá, uma história vai nascer. Uma conversa sincera pode alguém fortalecer. Quantas dores escondidas sem coragem de falar, esperando apenas um espaço pra se revelar. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Muitas vezes nós vemos só a chegada, mas a gente não sabe o que a pessoa fez durante a caminhada. Este projeto nasceu de um sonho: criar um espaço de acolhimento, reflexão e esperança. Um lugar real onde possamos conversar sobre desafios, oportunidades e também sobre possibilidades de transformação que existe dentro de cada um de nós. Nosso propósito não é ensinar, mas caminharmos junto em busca de crescimento, autoconhecimento e saúde mental. Vem com a gente. Entre café e chá, conversas que curam e transformam. Vai trazer muitas coisas diferentes do dia a dia e que possa ajudar cada um de vocês. Sejam bem-vindos para a nossa história. Vou contar só um pedacinho aqui, porque é muita coisa, né, que a gente tem passado. Eu me casei, como todo jovem que tem um sonho de se casar. Meu casamento não deu certo, durou só 6 anos e eu me separei. E eu me vi sozinha numa época muito difícil, com 2 crianças para criar. Mas eu sempre fui muito sonhadora. E depois que eu casei, me separei, tive 2 filhos, voltei a estudar. A minha vida sempre foi cheia de desafios. Eu voltei a estudar. Quando eu estava na fila para fazer a inscrição do vestibular, eu queria muito ter feito psicologia, mas eu não tinha condições, porque eu tinha que trabalhar para criar meus filhos. Então, eu parti para a área de letras. Eu fiz letras, me tornei professora já há mais de 20 anos. E durante o decorrer da minha faculdade, eu encontrei uma pessoa da qual nós estamos juntos já há 26 anos. Hoje ele considera o pai dos meus filhos e meus filhos também o consideram como pai. E no decorrer da minha faculdade, quando eu estava no último ano, isso aconteceu em 1998. Eu estava no último ano da faculdade, com estágio, monografia, e aconteceu uma coisa que marcou nossas vidas para sempre. Eu me vi desempregada, com 2 crianças para criar. Não foi fácil, foi muito difícil. E até hoje ainda existem traumas por causa desse afastamento que eu tive que fazer dos meus filhos para eu poder dar o que comer para eles na época. Eu morava com meu pai e minha mãe, os 2 não eram aposentados ainda e a gente passou por muita dificuldade. E, entre outras coisas a mais que foram acontecendo na minha vida, eu cheguei aos 60 anos. E na semana que eu estava fazendo 60 anos, eu acho que eu tive uma crise de identidade. Eu fiquei pensando, poxa, 60 anos? O que eu fiz da minha vida até hoje? Eu ainda não encontrei um propósito, eu fico perguntando para Deus, assim, naquela semana, o que eu poderia fazer que eu tenho um chamado. E eu não tinha ainda descoberto o chamado que eu tinha. Até eu falei para minhas amigas que eu tive que gritar com Deus, porque só conversar com Ele, Ele não me dava resposta. E naquela semana, começou a vir inspiração. No dia que eu fiz 60 anos, eu sentei na mesa de manhãzinha, peguei uma caneta e um caderno e eu fui escrever, como se eu fosse criança, para a Inês adulta de 60 anos. Foi incrível a inspiração que eu tive, porque daí eu comecei a escrever e começou a vir inspiração na minha cabeça. Como que é bom a gente poder conversar com alguém, a gente contar as histórias, mesmo um caderno que eu estava escrevendo e contando a minha história.
e surgiu uma luz na minha cabeça. Por que que eu não faço algo para inspirar as pessoas também a cuidarem da sua saúde mental? Essa inspiração me veio porque depois de muito tempo, agora, eu sempre quis fazer psicologia, como nunca deu certo de eu fazer, eu encontrei um instituto, o Instituto André Velmont, e eu comecei a fazer psicanálise. Aí juntou a ideia da psicanálise, da psicologia que eu sempre quis fazer e das conversas que eu tenho toda semana com as minhas amigas. E pensando nisso, me veio a inspiração de fazer esse projeto, de construir um lugar de acolhimento, onde a gente vai conversar com as pessoas que cuidam da saúde mental, no nosso município, fora do município, e aqui no nosso município nós temos pessoas que fazem tanto trabalhos voluntários, e o que me inspirou muito também foi a minha amiga Mariusa e a Sandra, porque todo final de semana a gente se reúne para tomar um café. E nessas conversas a gente sente alívio, porque a gente não tem respostas prontas. Eu não tenho para mim, elas não têm para ela, e nós não temos uma para outra, conversas prontas. Mas como ajuda a gente conversar. E outra coisa também que eu acredito que também o que me veio inspiração foi a doença do meu irmão mais velho. Nós descobrimos que ele tem uma demência há pouco tempo. E antes dessa demência, eu já tinha notado nele que ele sempre foi uma pessoa muito fechada, ele sempre foi uma pessoa muito reservada. A gente nunca ouvia ele gritar com ninguém, ele falar grosso com alguém. É uma pessoa do deixa pra lá, do fica quieto. E de uns tempos para cá, eu comecei a notar isso nele. Cada vez mais ele estava quieto. Depois de alguns exames, foi constatado que ele tem uma demência. E ele é muito jovem ainda. Ele só está com 68 anos agora. E eu fico me perguntando sempre, quando foi o último caso que ele contou? Quando foi a última frase que ele falou? Porque hoje ele balbucia só 2 palavras. E é muito difícil a gente enxergar uma realidade dessa na família. A gente acha que vai acontecer com todo mundo, menos com a gente. Então, juntando tudo isso, que eu falei para minhas amigas, vamos montar um projeto, algo que faça as pessoas falarem. Porque, às vezes, as pessoas, elas riem por fora, mas por dentro é um sofrimento muito grande. Todos os dias a gente encontra pessoas assim. Pessoas que sorriem por fora, mas por dentro sofrem muito. E isso faz com que a nossa mente somatiza e leva a doença para o corpo. Às vezes, as falas, as conversas, a risada, o colocar para fora, o dividir aquilo que está acontecendo com a gente faz a gente ficar mais leve. Nas nossas conversas que a gente tem no domingo, parece que deixa a semana mais leve. E quantas pessoas a gente vê sofrendo calado? A gente, com esse projeto, nós não temos pretensão de dar receita pronta para ninguém. Mesmo porque a gente quer viver esse processo também para a gente aprender. Nós temos sempre que aprender. Eu li uma frase que diz assim: eu quero morrer estudando, não para saber tudo, mas para ter dúvida cada vez mais. Então, o curso de psicanálise, ele veio assim, de encontro com o meu sonho. Ele veio de encontro com o nosso sonho dessas conversas que curam e transformam. No decorrer
das entrevistas que a gente vai tentar entrevistar pessoas, que vai trazer casos verídicos, pessoas que já passaram por problemas também e que vão trazer assim um alívio, porque quem vai assistir o podcast vai falar: nossa, comigo também aconteceu isso, comigo acontece isso. E a gente não vai ter vergonha de expor a nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente honra o que a gente passou. Foi muito sofrido, foi. Tanto eu, como a Marilza, como a Sandra. Nós temos muita história. Não que são resolvidas nossas histórias, mas que são histórias que podem ainda ser resolvidas com a ajuda de vocês também. Porque a gente também vai aceitar que vocês possam comentar, compartilhar e nos ajudar também. Fazer deste espaço um espaço acolhedor, dinâmico, verdadeiro e realista. A minha história não começou agora com a psicanálise. A minha história começou com a busca. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu li um livro que se chamava assim, Joseph Murphy, O Poder do Inconsciente. E aquilo me chamou muita atenção. E eu sempre quis muito aprender mais sobre o subconsciente. Aí vai ter alguém que vai falar: nossa, mas nessa idade, começar um projeto assim? Um símbolo que sempre me cativou e me fez muita diferença na minha vida e que eu gosto muito de citar é a história da águia. Contam teorias que a águia, no meio da vida, ela se afasta porque ela está com as asas muito pesadas, o bico está muito pesado, as unhas, e ela se afasta para ela poder se renovar. Aí ela tira o bico, tira as asas, tira as unhas, fica lá um tempo, renova e ela volta a viver o resto da vida dela leve e feliz. Então, me inspirando na águia, a gente não sabe se isso é verdade ou não, se é realidade ou não, mas é uma teoria que nos chama muita atenção. Então, fica com a gente para os próximos episódios. Se isso fez sentido para você, se você gostou, se alguma coisa tocou o seu coração, dá uma curtidinha no nosso vídeo, compartilha para as amigas, para outras pessoas, grupo de família, comenta também o que você achou, dá ideias para a gente, quem a gente pode entrevistar nos próximos episódios, porque o Entre Café e Chá está só começando. As conversas vão curar e transformar. Até o próximo episódio. Sou Mariusa, vou participar dos podcasts da minha amiga Inês e Sandra, quer dizer, a ideia foi da minha amiga Inês, mas a vontade de ter um projeto onde eu possa levar um pouco do meu propósito de vida para as pessoas, eu achei que cabe muito nesse projeto da minha amiga Inês. Então eu resolvi aderir. Ela me convidou e o que eu senti é que nessas conversas que a gente tinha entre cafés e chás, que ela costuma fazer na casa dela, e agora a gente estendeu para as nossas casas, que quando a gente começa a tomar o cafezinho lá e conversar, a gente chega assim, meio cansada. E quando a gente vai embora, a gente vai, sabe, reaviva. Então eu pensei, por que não participar desse projeto e fazer a minha parte para as pessoas entenderem que todos nós somos iguais. Todo mundo tem os mesmos problemas. É só a gente começar a dividir para ficar mais leve a carga. Gostou desse episódio? Venha conosco nos próximos. Dá uma curtidinha para ver o que a gente pode fazer junto. Meu nome é Sandra Pastrelli. Eu faço parte desse projeto Conversas que Curam e Transformam. Como surgiu o Entre Café e Chá? Nós somos um trio, eu, Inês e a Marilza, e a gente sempre estava ali tomando nosso café, todos os sábados. E ali a gente conversava, uma falava do problema, a outra acolhia, e a outra ia novamente, falava do dela, e a gente foi vendo que a gente, num café, a gente consegue sair mais leve daquele lugar e ir para nossa casa de uma maneira renovada. E aí a gente pensou, a gente pode montar um projeto. Um projeto foi da nossa amiga Inês, ela teve essa ideia e a gente resolveu aderir a essa ideia.
Como seria assim esse entre café e chás? A gente vai estar passando para vocês, nas nossas conversas, nas nossas rodas, que é uma pessoa, porque todo mundo tem os mesmos problemas. A gente só muda o quê? A gente fala que a gente só muda os personagens. Todo mundo tem os mesmos problemas, em todas as famílias tem o mesmo problema. E a gente, numa conversa, você pode curar o outro. E é o que esse nosso projeto vem fazer. Então, fiquem atentos, que vem aí o próximo episódio. Quem sabe você não vai ser o próximo curado. Beijos!